Então nós estamos estudando Romanos capítulo 3, sobre justificação. A condenação do homem é totalmente justificada por Deus. Estava ouvindo alguém dizer, um ateu, falando que não é justo isso, Deus mandar para condenação eterna alguém só porque não aceitou Jesus. Primeiro eu fiquei pensando, por que ele está tão preocupado se Deus não existe? Ele está preocupado com a injustiça de alguém que não existe. Então isso mostra que aqueles que se dizem ateus, na verdade eles estão bravos com Deus. Por alguma razão, eles não concordam com a justiça de Deus. A justificação de Deus para enviar alguém para o lago de fogo foi muito bem descrita em Romanos 1, 18 a 32, quando nós já estudamos. Eles são indesculpáveis. Nós cantamos hoje sobre Deus fazendo toda a natureza louvando a Deus. Podemos dizer isso, nós também podemos louvar a Deus, nós podemos, eles que não têm contato, aqueles que estão mais distantes, sem contato algum, embora eles não tenham as informações necessárias para a salvação, eles têm informação necessária de que existe um Criador, porque a palavra de Deus diz que através das coisas criadas, visíveis, pode-se saber dos atributos de Deus invisíveis. Por isso eles são indesculpáveis. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, fazendo da criatura como se fosse o Criador, nomeando um jacaré, um mamífero, uma ave, como se fosse o próprio Deus. Então eles fizeram da criação de Deus o seu próprio Deus. Eles não tinham esse direito, não poderiam fazer isso. Eles estão condenados e Deus é justo em condená-los. Quando nós chegamos para mais próximo da nossa sociedade, nós temos pessoas que conhecem um pouco mais da revelação de Deus, porque eles têm a capacidade de ler e eles têm também acessível a eles a Bíblia, a palavra de Deus. E evidentemente esses são indesculpáveis ao rejeitarem Deus. Mas eles querem se justificar e eles se justificam ou tentam se justificar através de suas obras. E é isso que nós vemos a partir de Romanos capítulo 3, versículo 9. Nós vamos ver nesses próximos versículos que ninguém consegue se justificar com seus próprios atos, com as suas próprias obras, com as suas, ainda que sejam suas boas obras. Ninguém. Se você tentasse ser aceito por Deus por causa daquilo que você faz de bom, você veria a impossibilidade disso. Por quê? Primeiro, você não é uma pessoa boa, como eu também não sou. Nós somos bons, é verdade. Nós somos bons quando nós comparamos as nossas vidas com as outras vidas que estão próximas a nós. Então parece que nós somos bons. Mas quando você está diante do Deus infinitamente bom, quando você está diante de Deus totalmente santo, então você tem que admitir: eu sou um pecador. E ainda que você tivesse boas obras para apresentar, fazendo bem para algumas pessoas, fazendo bem para essa sociedade de alguma maneira, você tem, no mínimo, você tem motivações erradas para fazer as coisas boas. Você não fala para as pessoas, tá bom? Eu também não. Mas nós temos motivações erradas. O nosso coração é muito enganoso.
até para fazer o bem. E, além do mais, nós fazemos coisas boas, mas nós fazemos coisas ruins também. E as coisas ruins que nós fazemos são chamadas na palavra de Deus de pecado. Pecado é errar o alvo, é não acertar aquele alvo que Deus tem para as nossas vidas. E ao errarmos esse alvo do propósito de Deus para as nossas vidas, não importa quantas vezes, porque uma vez só já é suficiente para nós sermos desclassificados diante de Deus. Porque o Deus Santo, Ele não pode admitir nenhum erro. Mas então como que eu vou me aproximar de Deus dessa maneira? Simplesmente não vai. Simplesmente ninguém se aproxima de Deus. Ninguém. Nós criamos para nós algumas formas de engano, e aí nós pensamos que estamos nos aproximando de Deus quando nós estamos tentando nos justificar com as nossas próprias obras. Imagina que alguém que venha à igreja, nessa igreja ou qualquer outra igreja que prega a palavra de Deus, e que seja uma pessoa não salva. Ele ainda não entendeu o que é a justificação em Cristo Jesus. E ele quer justificar os seus atos. E ele começa a se convencer que ele está se aproximando de Deus. Por quê? Ele vem numa igreja, ele se assenta, ele levanta quando pedem, ele canta, ele lê a Bíblia, ele ora, e ele é muito bem aceito por todos. Com o tempo, ele vai criando uma cultura de igreja. Ele vai se sentindo aceito por Deus. Uma parte da culpa, claro que a culpa é dele, dessa pessoa, mas uma parte da culpa está em nós mesmos. Porque nós, igreja, somos muito simpáticos, obrigado. Nós somos muito queridos. Nós recebemos bem as pessoas. Quando as pessoas começam a visitar a igreja, nós falamos para elas: sinta-se bem no nosso meio. Nós falamos para elas: fique bem à vontade. Olha, quarta-feira tem culto também, pode vir, é tão bom, nós cantamos louvores a Deus e tudo mais. A pessoa começa a se sentir bem. Que lugar acolhedor, que lugar bom para estar. Meus irmãos, eu falo isso com peso no coração. O ambiente igreja pode levar muitas pessoas ao inferno. Puxa vida, que coisa mais pesada, né, de falar no púlpito. Porque a igreja é para salvar as pessoas, não levar as pessoas para o inferno. Mas quando você acolhe uma pessoa, essa pessoa se sente bem e ainda não foi confrontada com o seu pecado, essas pessoas estão indo para o inferno de uma maneira bem confortável. Elas estão indo religiosamente para o inferno. Porque se você é um crente em Cristo Jesus, crente na palavra, você crê na existência do inferno. Você crê que alguém só pode ser salvo se aceitar Jesus como seu único e nenhum outro Salvador, só Jesus Cristo. E para que a pessoa chegue a esse ponto de aceitar a Jesus, é porque ela reconheceu que ela é pecadora. E a igreja acaba não sendo um ambiente favorável a dizer para as pessoas: você sabia que você é um pecador? Alguém já recebeu um visitante assim na igreja? Seja bem-vindo, mas eu quero dizer que você é um pecador. Você vai para o inferno se não aceitar Jesus, mas pode sentar, fica à vontade. Parece que não combina, né? Meus irmãos, tem pessoas indo para o inferno
praticando más obras, traficando entorpecentes, levando pessoas ao mundo do crime, e essas pessoas estão caminhando para o inferno. Mas há pessoas nas igrejas confortavelmente indo para o inferno também. Isso é uma preocupação muito grande, porque nós estamos nesse mundo e nós somos igreja para apontar o caminho da salvação. Salvação do quê? Eu sou salvo por Jesus. Salvo do quê? Qual o perigo que rondava a sua vida? Eu não dormia bem à noite, passei a ir para a igreja, agora eu durmo bem. Você foi salvo de uma insônia? Eu não tinha condições financeiras, minha vida estava atrapalhada, mas aí eu fui estudando a Bíblia lá na igreja e observando os irmãos, e eu vi que eu tenho que ter uma vida mais regrada financeiramente, e agora eu não estou mais passando essas dificuldades. Então quer dizer que você foi salvo de uma má administração financeira? Então a igreja está salvando um monte de gente de várias situações perturbadoras desse mundo. Mas a questão é, as igrejas estão salvando as pessoas dos seus pecados mortais e eternos? Porque se a igreja não funciona para isso, a igreja está fazendo um bem temporário na sociedade, só isso. Mas o Senhor Jesus nos falou de vida abundante, vida eterna. E eu quero reforçar isso para os irmãos, sejam todos bem-vindos no nosso meio. Mas eu quero reforçar isso para todos os irmãos e amigos, se houver pessoas aqui não salvas por Cristo Jesus, que a única maneira de você se aproximar de Deus é reconhecendo os seus pecados. Fora isso, você está num clube social muito agradável, mas você não está no caminho da salvação. Estou falando isso a propósito do nosso texto, Romanos 3, versículo 9. Ninguém consegue se justificar pelas obras próprias, pelos méritos próprios. E esse é o evangelho que eu preciso apresentar. É esse o evangelho que você precisa apresentar para os seus amigos e os seus familiares. Então o apóstolo Paulo, ele fala agora para aqueles que estão bem próximos, mas muito próximos mesmo da palavra de Deus, que são os judeus. O judeu praticante da Torá, que é a Bíblia deles, o Antigo Testamento, a Torá e os profetas, né? A Torá é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e também eles acreditavam nos Salmos, nos profetas, até aí. Depois de Jesus Cristo, não. No Novo Testamento, não. Mas o apóstolo Paulo, ele responde a uma pergunta deles, no capítulo 3, versículo 1, qual é, pois, a vantagem do judeu? Tem vantagem ser judeu? Porque ele acabou de falar que o judeu é um pecador também, então qual a vantagem de ser judeu? Qual a utilidade da circuncisão, que era o símbolo de que eles estavam aproximados, achegados e íntimos de Deus? Qual é a vantagem? Ele fala, muita vantagem sobre todos os aspectos, ou seja, o judeu recebeu na casa dele, na família dele, os oráculos de Deus, ou seja, o testemunho de Deus. Então é uma bênção ser judeu, assim como é uma bênção nascer num lar evangélico. A título de curiosidade, inclusive eu estou levantando a mão porque eu nasci no lar evangélico. Quem aqui nasceu no lar evangélico? Várias pessoas, graças a Deus, né? Não foi uma vantagem? Agora, se eu perguntar aqui, com quantos anos você se converteu? 16 anos. Não era para se converter com 3, 4 anos? Por que com 16? Rebeldia no coração. Qualquer um que nasceu no lar evangélico que se converteu depois dos 10, já era um rebeldezinho contra Deus. Porque você nasceu no evangelho. Por que não se converteu com 5 anos, 4 anos? Porque você recusou
saber ou aceitar que você não pode se justificar só pelo fato de estar numa igreja. Você precisa da salvação. Você não pode andar na sombra dos seus pais. Você tem que ter a sua convicção, a sua fé. Ou talvez você estava numa igreja que não pregava o evangelho corretamente. Isso é muito triste, né? É vergonhoso até para nós, para qualquer um. Agora ele faz uma outra pergunta. Versículo 9. E é a partir do versículo 9 que está valendo, tá? Versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. O apóstolo Paulo às vezes não se decidia o que ele queria, né? É vantagem ou não é vantagem ser judeu? Sim, sob todos os aspectos. Então o que se conclui? Tem alguma vantagem? Não. O que ele quer dizer com isso? Veja bem, se você nasceu no lar evangélico, se você tem todo o arcabouço do evangelho, ou seja, você é rodeado do evangelho, mesmo que não tenha nascido no lar evangélico, mas agora você tem bastante da palavra de Deus, isso é vantagem? Muita, mas se você não aceitar, não tem vantagem nenhuma. Inclusive piora a sua situação, porque você tem muita luz. O Senhor Jesus disse: se as trevas que há em vós, se a luz que há em vós forem trevas, quão grandes trevas serão? Porque se alguém tem uma luz desse tamanho, se ele ficar em trevas, trevas desse tamanho. Mas se ele tem luz desse tamanho, se ele estiver em trevas, as trevas serão desse tamanho. As trevas são proporcionais à luz. Ou seja, se você tem muita informação, muita luz da palavra de Deus, você tem muita responsabilidade. E não é possível nós vivermos num meio onde a palavra de Deus é ensinada e ainda não reconhecermos que somos pecadores. Será que ainda há alguém frequentando a igreja que diz: Deus vai me aceitar? Por que Deus vai te aceitar? Porque eu tenho sido uma pessoa boa. Você não entendeu nada do Evangelho. Nada do Evangelho. Porque a base do Evangelho é exatamente o contrário disso. É você reconhecer que você não é uma pessoa boa. Que você é um pecador. É isso que nós concluímos. Não tem vantagem nenhuma de ser um judeu ou ser um frequentador de igreja. Nenhuma vantagem caso você não aceite essa realidade que você é um pecador. Daí ele diz: pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do quê? Pecado. Isso pode não ser reconfortante para as pessoas, porque é uma pancada de realidade, né? Quer dizer que eu sou pecador todos esses anos? Todos esses anos você é pecador. Talvez só agora que você está acordando para esse fato. Não há nenhum bem dentro de nós. Nenhum. Aí ele vai abrir aqui um assunto bem pesado. E ele não fica nas palavras dele, o apóstolo Paulo. Mesmo que ficasse, não teria problema, porque ele está sendo inspirado por Deus para falar as palavras. Mas ele vai buscar lá nos Salmos. Em alguns Salmos ele vai buscar e colocar lá um pedaço daquele Salmo para provar que nós somos pecadores. Vamos lá? Estão dispostos a lembrar disso, que são pecadores? Que somos pecadores? Versículo 10. Como está escrito: não há justo. Quantos, irmãos? Nenhum sequer. Não escapou nem você, já pensou? Não há nenhum justo, nenhum sequer. A palavra de Deus é muito, muito absoluta. Quando ela nos dá algumas declarações fechadas, não tem como você abrir, está lacradinho, é fechado ali. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E quando a gente fala, aquela pessoa tem um bom coração. De novo, ela tem um bom coração porque a sociedade é tão pervertida,
a sociedade é tão descaradamente maliciosa que quando você encontra uma pessoa honesta, você fala, tem um bom coração. Então você comparar os miseráveis, sempre tem um que desponta como alguém de espírito nobre. Mas quando nós estamos diante de Deus, Ele coloca tudo debaixo do pecado. Tudo debaixo do pecado. Por quê? Para não despontar. Quando você olha na nossa região maravilhosa das montanhas, você consegue olhar um pouco no horizonte, que a gente não consegue olhar muito, porque é por causa das montanhas. Tem montanha que é mais alta do que outra. Pensa nas montanhas como pessoas e sua integridade. Quanto mais, vamos pensar que quanto mais alto, sejam as pessoas mais íntegras. As montanhas mais baixas, pessoas menos íntegras. E algumas bem desonestas mesmo. Então a gente vê assim as pessoas. Nós estamos olhando no horizonte e nós estamos olhando algumas pessoas mais nobres do que outras. Algumas são bem rasteiras na sua moral, são bem pecadoras. Mas a palavra de Deus não vê assim, porque Deus ele não olha assim no horizonte. Deus vê de cima. E quando Deus vê de cima, Ele coloca uma linha na montanha mais alta. E Ele nivela todo mundo por baixo. E Ele diz, não há nenhum justo sequer. Mas eu não poderia ler Jó e falar que ele era um homem justo, né? E ele não era diante de Deus? Sim, era um homem justo diante de Deus, para o que tinha. Para o que tinha, Jó era um homem justo. Mas diante de Deus, nenhuma luz ilumina. Diante de Deus, tudo é trevas. Meus irmãos, se nós não enxergarmos Deus assim, a pergunta que nós temos que fazer é: que Deus que você aceitou? Que soberania é essa de alguém que não é lá aquelas coisas? Deus é o único justo. Num patamar humano nós podemos dizer, Jó era justo. Deus podia dizer, dentre aquela multidão de pessoas tem um homem justo aqui. Mas meus irmãos, para nós termos aceitação de Deus, é preciso reconhecer a nossa pecaminosidade, a nossa incapacidade de agradar um Deus tão justo, tão amoroso, um Deus soberano como o nosso Deus. Versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Impressionante. Se você deixar o ser humano à vontade, se você deixar o ser humano no seu estado natural, ele vai fugir de Deus. Todas as vezes é assim. Bom, nós como crentes, que temos inclinação para as coisas de Deus, muitas vezes nós estamos inclinando para as coisas que não são de Deus. Isso mostra que há um há uma naturalidade do ser humano de se afastar de Deus, não buscar a Deus. Nós não temos tanto prazer assim na lei de Deus. E na lei de Deus nós meditamos de dia e de noite. Isso é muito bonito porque está escrito. E algumas pessoas vivenciaram isso. Mas quando nós olhamos o boleto para pagar, o horário para chegar em tal lugar, o curso para concluir, as demandas domésticas para satisfazer, quando a gente tem esse emaranhado de coisas, a gente não está pensando muito em buscar a Deus dia e noite, meditar na sua lei, porque é o meu prazer. Não, a gente está mais preocupado em sanar as nossas necessidades. E a igreja passa a ser também um pronto-socorro espiritual, onde nós vamos para obter
para as nossas necessidades. Então, até quando nós pensávamos que estávamos buscando a Deus, nós estávamos buscando a nós mesmos. Nós estávamos buscando uma ajuda em como resolver o meu problema. A intimidade com Deus é muito mais do que resolver problemas. Versículo 12. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A palavra de Deus, ela satisfaz o nosso coração, mas antes de satisfazer o nosso coração, ela precisa destruir as nossas fortalezas. Você precisa ter as suas defesas próprias, suas fortalezas destruídas pela palavra de Deus. Caso contrário, você não vê Deus. Você vê igreja, você vê pensamento positivo, mas você não vê Deus. Todos os que viram Deus, e agora eu estou dizendo ver Deus, quer dizer ter intimidade com Deus, aproximação com Deus. Todos os que viram Deus são pessoas que foram humilhadas. Todas as pessoas que se converteram verdadeiramente ao Senhor como Salvador, elas vieram na base da crise. Ninguém se converte se não for pela crise. É sempre debaixo de alguma crise existencial, pode ser até financeira, familiar, qualquer coisa, tudo que seja crise. Porque o nosso Deus, ele tem recebido pessoas desesperadas. Pessoas não desesperadas são pessoas que se afastariam de Deus ou da igreja a qualquer momento. Elas não têm compromisso com o Santo, com o Deus Pai. Então as pessoas se extraviaram. É interessante, porque para se extraviar teve que estar algum dia no caminho, né? Mas essa é a humanidade. A humanidade em Adão um dia estava no caminho. E em Adão se extraviou do caminho. Então as pessoas, o mais comum é você ver pessoas extraviadas. Esse é o estado normal das pessoas. O que a religião faz? O que as igrejas fazem? Elas deixam o pecador um pouquinho mais arrumadinho. Ela deixa o pecador um pouquinho mais educado. Ela deixa o pecador um pouquinho mais sensível com as necessidades das pessoas, do próximo, ao redor. É isso que a religião faz. Todas elas, sem exceção. Mas o nosso Deus, ele transforma vidas. As pessoas se extraviaram, se fizeram inúteis, não fazem o bem, não há nenhum sequer. Parece que vai dar um alívio, mas só piora. Versículo 13. A garganta deles é como? Sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Então você não está autorizado a pensar nos outros. Você está convocado a pensar em você. Assim é a garganta. É um sepulcro aberto. Isso é uma forma de dizer que o interior dessa pessoa é de morte. Não sai vida, só sai morte. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É o que diz a palavra do Senhor. A língua, nem precisamos falar tanto da língua, né? Tiago já fala isso e nós já conhecemos pela palavra de Deus. A língua tem o poder de, como diz Provérbios, de esmagar ossos. É língua forte, hein? Esmaga ossos, porque você destrói a vida de uma pessoa com a língua. E ele vai mostrando que nós falamos de modo enganoso, nós enganamos as pessoas, nós temos na nossa vida, na nossa língua, veneno, está nos nossos lábios.
Essa aqui é a famosa frase: tem que piorar para melhorar. Se alguém vai se achegar diante de Deus, é bom que ele passe por esse caminho, não pelo outro caminho confortável. É o caminho do reconhecimento do pecado. Aí ele cita as partes do corpo, né? Fazendo uma figura de como o pecado afetou completamente a vida de alguém. O que é uma vida totalmente depravada? Quer dizer que todas as pessoas têm todos os pecados possíveis? Não, não é assim. Quer dizer que uma pessoa, ela só é má o tempo todo? Também não é isso. Mas eu vou usar uma figura bem fácil de você entender. Digamos então que você vai beber água. Você quer beber água potável, né? Mas aí alguém pega um copo de água para você de um poço contaminado. Mas ele não foi muito contaminado, ele só foi um pouquinho contaminado. E aí te dá um copo de água. E você, sabendo dessa situação, o que você diz? Eu estou bebendo água contaminada. Toda essa água desse copo está contaminada, porque o poço está contaminado. Então a nossa vida, em relação às coisas de Deus, é assim também. Você não precisa ter uma imensidão de pecados, uma quantidade enorme de pecados, nem ter atitudes na sua vida tão hediondas, terríveis, demais. Não, um pouquinho só já te contaminou completamente. E essa é a situação dos pecadores diante de Deus. Eles são totalmente pecadores. Aqueles pecados que você não cometeu, você só não cometeu graças a uma sociedade que restringe você de fazer coisas piores, graças à sua formação familiar, que deu um freio para você, graças a uma outra série de fatores, por exemplo, a falta de dinheiro, porque tem pecado que precisa ter dinheiro. Falta de oportunidades de estar no local errado, na hora errada. Tem uma série de fatores que impedem de você praticar todos os pecados possíveis. Mas você tem que admitir, você é capaz de cometer aqueles pecados. Nós somos capazes de cometer quaisquer pecados. Todos eles. Então, ele vai tratando de forma geral. Versículo 14. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Assim é a nossa boca. Se você pegar certas pessoas em certos dias, aquela pessoa está falando mal de tudo, de todos. Amargura. Mas nós não, a gente não fala mal todos os dias de alguém, mas um dia a gente fala. Tem alguém aqui que nunca falou mal de ninguém? Tem alguém aqui que nunca teve uma raiz de amargura contra alguma pessoa? Não precisa responder não. Já tem os meus problemas. Versículo 15. E os pés dessas pessoas, os nossos pés, né? São velozes para derramar sangue. Então, se nós vivêssemos numa situação onde não houvesse limite, eu nem quero pronunciar aqui com as palavras o que nós já poderíamos ter feito contra algumas pessoas. Mas nós temos freio. O freio é a própria sociedade. Uma sociedade cristianizada é uma sociedade cristã, não, cristianizada. Tem ali os princípios, os valores judaicos, cristãos. Então já é uma sociedade mais limpinha, vamos dizer assim. Mas é só isso. Só isso. Isso não dá salvação para ninguém. Tem muitos moralistas bonzinhos que estão indo para a perdição eterna. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Versículo 16.
nos seus caminhos a destruição e miséria. Se deixasse-nos à vontade, se os meus pais não tivessem colocado um freio lá na minha vida, lá atrás, quando eu era jovenzinho, adolescente, atrás de mim ia vir um caminho de destruição, de miséria. A gente vai atropelando as pessoas igual um rolo compressor para satisfazer os nossos desejos. Nós temos que tirar da frente tudo aquilo que nos atrapalha, mesmo que sejam pessoas. Nós vamos deixando para trás muito egoísmo, muita destruição. Assim somos nós no nosso estado bruto. Versículo 17. Desconheceram o caminho da paz. É muito fácil a gente pensar mais nos outros, né? Mas a palavra de Deus quer dizer dos religiosos, porque começa assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Nós quem? Os judeus. Aí ele fala, não, de forma nenhuma, veja como vocês são. Ele está falando de todos nós. Agora, há uma diferença entre o estado que nós vivíamos antes de ter conhecimento de Jesus e agora? Totalmente. Mas isso ele vai falar mais para frente, sobre justificação. Mas ninguém entende justificação se não entender os seus próprios pecados. Versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. As pessoas não têm medo de Deus. Elas até mudam o nome temor para falar, não, temor não é medo, temor é respeito. Acaba que elas não têm nem medo nem respeito de Deus. Versículo 19, ora sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja o quê? Culpável perante Deus. Perante nós não, nós somos bonzinhos, nós somos justificados, mas perante Deus, cale toda a boca. Versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Você só sabe disso lendo a Bíblia. E a gente só ouve pregações assim se for pregação da Bíblia. Porque a gente pode distorcer as pregações e fazer com que seja uma coisa bem mais bonita do que isso. Mas aqui a gente prega meio que por sequência, então chegou nesse texto aqui, a gente tem que se denunciar. Eu tenho que me denunciar. Então, meus irmãos, é isso. Um escritor disse como seria... O apóstolo Paulo, ele citou só alguns pecados, mas veja o que esse escritor fala. Eu só vou ler isso aqui para nós encerrarmos, tá bom? William MacDonald, um comentarista passado. Se Paulo desejasse apresentar uma lista mais completa de pecados, poderia ter acrescentado os pecados associados ao. Então, associados a alguma coisa. Aí ele separa. Então, associados ao sexo. Ele poderia falar de adultério, homossexualidade, perversão, bestialidade, que é a relação sexual com animais, estupro, lascívia, pornografia e obscenidade. Poderia ter mencionado os pecados à guerra, relacionados à guerra. Extermínio de inocentes, atrocidades, câmaras de gás, crematórios, campo de concentração, instrumentos de tortura e sadismo, que é o prazer de ver o outro sofrer. Poderia ainda ter citado os pecados associados ao lar. Infidelidade, espancamento de esposas, crueldade psicológica, abuso de crianças. Isso sem falar nos crimes, aí menciona alguns crimes. Homicídio, mutilação, furto, roubo, fraude, vandalismo, suborno, corrupção. Coitada da tradutora. Existem também os pecados associados à fala, irreverência, piadas sugestivas ou sujas mesmo, linguagem maliciosa, maldições, blasfêmias, mentiras, calúnias, fofocas, difamação, murmuração. E tem alguns pecados pessoais,
embriaguez, dependência de drogas, orgulho, inveja, cobiça, ingratidão, pensamentos impuros, ódio e amargura. A lista parece infindável, pois se pode acrescentar ainda mais. Poluição, racismo, exploração, falsidade, traição, falta de palavra e assim por diante. Não faltam evidências da depravação humana. Então, meus irmãos, não tenho prazer em falar dessas coisas, mas nós temos diante de nós um texto. E o texto é esse. Eu não quero nunca, jamais, ser culpado diante de Deus no tribunal de Cristo. Você dirigiu uma igreja, né? E o que você pregou na sua igreja? Você pregou sobre o pecado alguma vez? Não queria ofender as pessoas. Meus irmãos, não há justificação pela fé em Cristo Jesus se não houver reconhecimento dos pecados. Os irmãos são crentes em Cristo Jesus, glória a Deus por isso, mas nós precisamos lembrar. Nenhum desses pecados te afeta mais. O sangue de Cristo Jesus já cobriu por todos. Mas você corre um grande risco de você tentar amenizar a mensagem do Evangelho quando você vai passar para as outras pessoas. É mais ou menos como aqueles que foram pobres. Alguém aqui já foi pobre quando era criança? Não vou nem falar para não ficar chorando aqui, tá? Mas olha, a tendência das pessoas que foram pobres é que depois elas crescem, elas progridem na vida financeiramente e tal. Elas não querem deixar os filhos passarem por nenhuma privação, não é assim? Então a gente, todos nós, acabamos por estragar algum filho por causa disso. Como nós também já sabemos do peso do pecado, isso machuca demais a todos nós. Quando nós falamos com os pecadores para pregar o Evangelho, nós já conhecemos a Jesus, que é tão importante. Nós já queremos passar para esse capítulo da história. Dizer para os familiares, amigos, pessoas às quais estamos apresentando a Jesus Cristo. Nós queremos já falar que Jesus é um grande amigo. Você vai ter em Cristo Jesus um grande amigo para você. Um Pai amoroso. Meus irmãos, isso é mensagem para os crentes. Mas para os incrédulos, nós precisamos fazê-los, pela palavra, reconhecer o estado deles. Esse estado feio mesmo, é sujo. Se eles não reconhecerem isso, não adianta falar de um Pai amoroso, porque elas não vão chegar lá ainda. Elas têm que reconhecer o seu próprio pecado. Esse é o Evangelho que eu creio. Esse é o Evangelho que a palavra de Deus nos ensina. E nós precisamos nos fortalecer com a palavra de Deus. Não é para sair ofendendo as pessoas, tá bom? Mas é para sair por aí pregando a palavra de Deus. Deus é o Criador do homem. O homem foi criado perfeito, mas ele pecou. Esse pecado passa para toda a humanidade e as pessoas precisam reconhecer que elas são assim. Senão elas não vão chegar ao conhecimento do Salvador Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nos seus evangelismos. Vamos orar. Obrigado a Deus porque esses pecados realmente eram nossos, mas o Senhor Jesus assumiu todos eles de uma só vez, morrendo na cruz e encravando na cruz o escrito de dívida que era contra nós. Obrigado, Pai, por isso. Nós somos tão gratos que nós voluntariamente queremos servir ao Senhor. Ó Pai, dá-nos a coragem de apresentar o Evangelho, mostrando às pessoas a necessidade de reconhecerem os seus pecados, conforme o Senhor diz. E que sejamos, ó Pai, bons evangelistas para levarmos pessoas à salvação em Cristo Jesus. E em nome dele que nós oramos. Amém. Amém.